Olá, esse é o programa Terceira Margem do Rio em Revista, um programa pós-moderno que traz esperança na filosofia para Nietzsche e etc. Não é um para Schopenhauer. Não é um programa. Está indo, Thiago. Não é um programa para os mortos, para mim. Nós não somos pós-modernos. Não, nós somos o quê? Esse não é um programa nós pós-moderno. Nós somos, na verdade, uma estrada com bumps. Não, nós somos um programa. Nós somos Scooby-Doo. Vamos lá. É uma resposta para Nietzsche. Deus está morto, assinado Nietzsche. Não, mas Nietzsche está morto. Cara, imagina que Imagina, Deus não está morto. Faz uma camiseta para vender por aí, galera. Deus está vivo e Nietzsche está morto. Pronto, aí vende aí gospel, loja gospel. E aí a gente coloca, ele vive, ele... Pô, do Léo, né? Aliás, um abraço para o Léo. Não tá aqui com a gente. Leonardo Gonçalves. Que está aí pelo mundo espalhando a esperança às nações. Então, Thiago, o que nós falamos no programa anterior? No programa anterior, a gente tentou entender em meia hora, né, que já é uma arrogância em si mesmo, o que era a realidade do mundo que foi chamada de pré-moderno, o que é a realidade do mundo agora no início da modernidade, como é difícil a gente encontrar um início. O início. E a busca pelo início também de algo bem moderno, né? Quando é que foi isso que começou, né? A origem, o Big Bang da modernidade? Não tem como ser. Tem vários fatores, inúmeros fatores. Então a gente descreveu sobre essa mudança, né? Da confiança do ser humano em Deus e na igreja no período pré-moderno. Depois falamos sobre a confiança do ser humano em si mesmo e na razão, em rejeição às grandes instituições religiosas e à divindade, à metafísica. E você tem daí o desenvolver disso na modernidade, que deságua em guerras da mesma maneira que o período pré-moderno. Essa grande frustração que agora se encontra no ser humano, de que a religião e Deus não resolveram o problema existencial do ser humano. Vai matar e vai dar em problemas. A confiança no ser humano, nos grandes discursos, na ciência também não levou a grandes avanços, que era a promessa da modernidade. E agora estamos diante dessa frustração, o que muitos, inclusive, chamam que essa frustração com as grandes promessas passadas é de fato que se caracteriza pela condição pós-moderna. Não o período pós-moderno, mas essa condição em que nos encontramos de rejeição ou de suspeita com relação a qualquer tipo de autoridade, com relação a qualquer tipo de certeza ou grande discurso que organize a maneira de enxergar a existência humana como um todo. Sabendo dessa primeira parte, o que é agora a pós-modernidade? Como é que isso afeta a nossa leitura do texto de Deus? Como é que existe igreja, o ser humano, observação de vida? O ser humano confia no que agora? Esse é o grande ponto. Se religião e Deus não funcionou, se ciência e razão não funcionou, o ser humano confia no que agora? Thiago, só essa questão da leitura do texto é importante já, acho que desde... É óbvio, né? Todos esses extratos aí que a gente dividiu, mas eles têm uma relação com o texto, né? Cinza, interpretação, quem interpreta o texto, etc. Mas tem um traço da modernidade que eu acho curioso, né? Nessa questão da preocupação com o que há, né? Com a realidade, com o que a gente vê e não com o que transcende, com o que é revelado. E a interpretação do texto bíblico, né, propriamente, ele sofre com isso também. Em todos os períodos. Você tem... mas ele é manipulado de diferentes maneiras. Mas no que a gente está chamando aqui de moderno, ele sofre mais com isso. Você está falando do período moderno especificamente. Eu escolhi esse daqui especificamente, né? Ele sofre com isso, por exemplo, eu acho assim, nitidamente com respeito aos milagres que aparecem na Bíblia, né? Então existe essa questão do revelado, do miraculoso, que a gente já até falou em outro programa aí atrás. Mas agora, na modernidade, sempre há uma explicação para o que a igreja vem e interpreta como um milagre nesse período pré-moderno. Então, na verdade... Desculpa, pode falar. É que na era pré-moderna, a interpretação é através da igreja. Exatamente. Através do sacerdote. A igreja interpreta para mim, né? A igreja interpreta. Mas hoje a era moderna é através do cientista, né? Isso, então você tem o famoso livro do Werner Keller, né? E a Bíblia tinha razão. Então todos os milagres... São explicados, né? Então, o mar... A Bíblia começa a ser traduzida em outros idiomas e o homem começa a ter acesso ao texto e ele começa com a sua racionalidade, ele começa assim, agora eu posso... Isso só mostra como o protestantismo teve um grande empurrão aí dentro de todo esse processo todo. Você consegue ler... Há quem diga que a grande colaboração da reforma protestante, a grande colaboração, foi a tradução do texto. E só para abrir um parênteses interessante. Mas acho que a grande é essa. Chegou para todo mundo o negócio. Um parênteses interessante. Hoje em dia, mesmo os evangélicos e protestantes estão reconhecendo o problema disso, de Lutero, certo? Disso desagou em múltiplas denominações e interpretações.
E agora está todo mundo buscando esse retorno para onde é que a gente estava no começo, certo? Do valor e da importância da igreja de filtrar, ou da comunidade de alguma coisa. Precisa de um centro de novo. É curioso que agora está voltando a história. Desculpa. Não, é difícil isso, né? Você estava falando, já estava pensando em outra coisa. É difícil, né? Poxa, será que então, como que deve ser interpretado o texto, né? Sou eu ou tem um outro caminho? Ou quem disse que você tem mais autoridade que o outro ou que uma comunidade? Exatamente. Essa arrogância sua de que Quem disse que sou eu, né? Quem disse que eu posso isso, né? Certo. Só um exemplo, né, do que a modernidade faz, os intérpretes modernos e tal. Eles veem um milagre lá do mar se abrindo. Não, isso aqui não foi um milagre que aconteceu, Deus abriu o mar. É porque naquela época que estava acontendo, tem uma ressaca do mar e o povo passou naquela Não era ressaca, mar vermelho, era mar de reeds, né? Milagre de passarem no Jordão, e etc. Tem né? explicação para tudo. Tem explicação, não tem nada de sobrenatural, tudo tem um motivo. O texto é um produto de como o povo de Israel compreendia em certos nada períodos. Está obscuro. Nós Sim. agora iluminamos Exatamente. tudo e tudo está explicado. O que era obscuro, o que a igreja dizia, isso é um mistério de Deus. Agora não tem mistério, você entende o texto. Era a religião da época e seus diferentes interesses políticos, sociais e agora, em relação a esse debruçar do homem agora sobre o texto, porque agora me parece que as autoridades inquestionáveis estão todas relativizadas. Okay? Se diz agora pós-modernidade, nesse momento, no momento que nós vivemos. Depois que vieram que isso tudo foi uma frustração geral. Sim, e tal. E aí me parece que agora o homem estabelece uma nova relação com o texto. E não é só o texto bíblico, com qualquer texto. Ok? Qualquer autor, qualquer pessoa que cristaliza ali num livro, num compêndio, qualquer coisa, as suas ideias, me parece que ele está sujeito a uma outra aferição. Que é o E aí linguistic turn, né? Virada para a linguagem. Exatamente, virada para a linguagem. Você vê, né, tipo, um desespero da humanidade, né? Até, acho, emprestando um pouco, mas parafraseando, é o Camus, né? Ele tem lá vários livros, por exemplo, O Estrangeiro, né? Você vê, assim, uma descrença total no ser humano, né? Então aquele personagem, ele é Merstout, né, o nome dele. Tudo para ele tanto faz, nada faz sentido na vida, porque realmente o ser humano não faz sentido, né? Não faz sentido. E eu acho que até paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que há uma descrença no ser humano, agora eu tenho a capacidade de interpretar e vai ser do meu jeito, do jeito que eu compreender, né? Eu sou o canal. Mas o problema é que o Valente está citando é que diante dessa frustração, que é adicionado agora no topo do bolo, é o fato de que essa frustração é manifestada em linguagem. Sim. E linguagem não tem nada mais relativo do que linguagem, certo? Nosso vocabulário, da maneira que eu falo, da gente entender a correspondência. O que no final é realidade? É a realidade que ilumina as palavras que eu estou usando, ou são as palavras que eu estou usando que determinam o que está lá fora? E agora você tem todo esse diálogo que simplesmente piora por completo Derrida e todos os outros sobre o que de fato é o mundo que a gente está enxergando lá fora. Então, além dos grandes discursos, além da ciência, além da religião, o pessoal descobriu que tem linguagem. E a linguagem é regional, é cultural, a linguagem tem a sua bagagem própria e agora a gente tem um novo problema, certo? Que a frustração é expandida, vamos dizer assim, diante do dilema da linguagem. Você entende o significante, mas não entende o significado. Perfeito, você tem o símbolo, mas não... A questão, eu ainda pontuando a questão da modernidade, como ela influencia o ambiente religioso ainda, né? Então a Bíblia ainda é mediada pelos grandes teólogos. Os grandes teólogos trazem as respostas para o texto bíblico, entendeu? Todas as respostas. Então é um método muito apologético, né? Você discute e você tem uma verdade absoluta, completa sobre o texto. Alguém vence. Porque alguém tem que vencer. Essa é a modernidade, né? Alguém tem que ter razão. Inevitavelmente vai dar guerra. Inevitavelmente existe uma verdade absoluta possível, né? Então o texto ele só tem um caminho. Qual é o caminho? É o caminho do método. Que método? Aí começam os problemas. É verdade. Mas no próprio método científico começam os problemas, porque você cria um método. Então a gente tem o famoso método gramático crítico, né? Ou histórico crítico, desculpa. O método histórico crítico. E ele vem, e as escolas que vão vindo nele são todas assim. O cara estabelece, vem o outro critica, estabelece, mas todo no mesmo caminho. Certo. E é muito interessante como a gente constrói em cima do que os outros construíram usando os mesmos paradigmas, né? Usando os mesmos paradigmas. Você pode falar o oposto, mas debaixo do mesmo... E com essa mudança para essa realidade que a gente está conversando aqui, que é a realidade que você falou do... O que foi?
Estou pensando uma coisa aqui. Então, essa mudança que você falou do Derrida, do Rorty, de outros, que é tipo a linguagem regional, então não existe um caminho, existem vários caminhos, etc. Isso trouxe... A linguagem é falada, é só escrita, qual que é o grande ponto? É tudo complicado, né, que complica, você tem um significante, mas você tem inúmeras possibilidades. O que dá ordem à linguagem, no final das contas? E aí você tem um desespero da instituição religiosa, você tem um desespero do cientista religioso de querer colocar o seu caminho como o caminho. Eu não tenho mais o domínio. Via linguagem que não tem fundamento. Exatamente, mas construindo em cima de paradigmas, são paradigmas que a gente não concorda. Então, por exemplo, você tem essa necessidade de provar o autor, né? A gente já discutiu isso em outros momentos aqui no Terceira Margem. Você tem necessidade de provar o autor. Então você vai discutir a veracidade do autor ou não do autor. A intenção do autor, e tal, mas vamos só discutir a existência do autor ou não. Então, no método científico, por exemplo, vou dar um exemplo bem tranquilo. No método científico, Moisés não escreveu Gênesis. Okay? Gênesis é um recorte de vários autores diferentes que alguém editou em algum momento. Isso tudo Mas aí você vai para o ambiente espiritual, da fé, do religioso, e o religioso tem uma convicção, né? Tipo, não, foi Moisés que escreveu, ele escreveu a Torá, né? A lei de Moisés, são 5 livros e tal. Mas aí, para qualquer outra coisa que ele vai provar, ele vai usar o método científico. Certo. Okay? Você troca 6 por meia dúzia. Você troca 6 por meia dúzia. Então, novamente, trazendo exemplos bem concretos, né, para o nosso ouvinte. E agora... Que bonito, cara. Nosso isso é importante. espectador também. Espectador. Eu vou pousar o avião, né? Pousando o avião, como já? Você fala, Thiago. Não, sobre isso. Eu falei uma vez. Pós-moderno que ele está dando múltiplas oportunidades do cara que quer só ver, o cara que quer só ouvir. A gente tá o cara que quer só ler o texto. A gente está cedendo as pressões. A gente está se adaptando à cultura. Mas você tem, por exemplo, a realidade da alimentação, né? Então você tem Levítico 11 lá, não, você não vai comer isso, não vai comer aquilo, não vai comer aquele outro, essa carne é pura, essa carne é impura e tal. E aí você tem, de um lado, a ciência dizendo assim, não, mas a carne de porco é uma carne imunda, é uma carne, a ciência, né, vai dizer, é a mais gordurosa, porque você tem a cisticircose, porque não sei o que lá, tal. E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente vai pregar sobre Levítico 11, o que a gente fala? A gente vai lá e a ciência está dizendo que não é bom você comer carne de porco. Então, olha, a ciência diz que é necessário um dia de repouso. A ciência disse que orar é bom. Então, exatamente. Aí você vai para uma experiência religiosa mediada pela ciência também. E aí questionando essa não verdade absoluta. E essa não verdade absoluta, que é o que a pós-modernidade traz, é o questionamento dessa ciência. Que muitas vezes está contra... Cara, o nosso caminho no espiritual. Centro dessa questão, no centro disso que você está falando. Isso é o que você queria falar aquela hora? Que isso, bravo? Não, bravo não, eu estava querendo rir, mas no centro disso que você está falando, está essa discussão, que eu considero uma discussão praticamente imbecil, praticamente não, eu acho uma discussão imbecil a respeito de criacionismo versus evolucionismo. Pô, mas não faz a gente ir lá, cara. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente quando nós vamos discutir essas a gente tinha que fazer um programa sobre isso e ficar todo mundo em silêncio. Nós usamos plataformas epistemológicas, nós estamos em suportes epistemológicos mesmo diferentes, né? Jogos de linguagem para citar Wittgenstein. Quando a gente vai discutir o assunto a respeito que seria a negação do evolucionismo, quando a gente vai discutir a partir de um ferramental teórico metodológico que é moderno. Que é moderno. E portanto é hilário. E portanto é humano. O máximo. E que portanto não tem nada a ver com fé. É a mesma plataforma que eles usam. Exatamente. Outro dia. gente nega as regras do jogo deles, usando as regras que eles usam. Exatamente. Quer dizer, outro dia me chamaram para falar num lugar aí sobre criacionismo. Aí falaram, olha, dentro do que você vai falar, tem como você falar sobre o Jesus histórico? Porque o Jesus da Bíblia a gente já tem. Mas o Jesus histórico, esse é o grande desafio. Daí eu falei, olha, não vai dar para falar sobre isso. Eu falei, não, como não vai dar? Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou falar sobre isso também. Daí eu tava no meio da discussão lá, daí eu me lembrei desse papo. Eu falei, pessoal, olha, vocês têm 30 segundos para poder falar sobre Jesus histórico? É interessante? Isso para vocês é interessante. Ok, então vamos lá. Eu não tenho interesse nenhum no Jesus histórico. Aí todo mundo já regalou o olho. Por quê? Porque basicamente
a Bíblia não está preocupada em apresentar o Jesus histórico para a gente. Só tem um Jesus ali para ser apresentado e já é suficiente. Aí qual que é o problema que você está mencionando? Que a Bíblia diz que o quê? Que fé é a segurança, certo? A certeza daquilo que eu não posso ver, certo? E eu não posso ver Jesus, certo? O Jesus da fé é o Jesus da fé, certo? Só que agora vamos fazer o seguinte, vamos falar do Jesus histórico, certo? Vamos comprovar... Porque ele é aferível, ele é aferível. Vamos comprovar que o Jesus histórico existiu, porque daí, poxa, olha que fé incrível que vai ser, né? Eu vou ter certeza das coisas que não agora eu não... Agora eu consigo ver o Jesus histórico, então tá tudo certo. É o que acontece, não existe fé mais, né? Então a discussão toda subverte a própria religiosidade, espiritualidade. Porque se você tem uma fé que não é comprovada, não é fé, né? Pronto. É fideísmo. É fideísmo. Aí vem com as terminologias. Que é uma coisa que não são modernas que é uma também. Coisa medieval. Não. E que por si só é um conceito até medieval, porque é a razão a serviço da fé. Eu creio, é a razão mas a eu tenho serviço da provas. Certo. É engraçado, né? E é necessário ter provas. É necessário. Eu creio, mas eu tenho provas. Eu falo isso. Como se a fé precisasse das provas. Obrigado. Lógico. Exato, eu falo isso direto quando eu tô cantando. Os caras ficam falando, e tal, porque eu não tenho como apresentar nenhuma prova a respeito da existência de Deus. Tem. Por exemplo, Cristo histórico. Cristo histórico não existe uma discussão a respeito de se ele existiu ou não. Ele existiu. Tá lá. Pelo menos vários caras falam. Não. Bem-aventurados os que não viram e creram. Sim, não. Mas o Cristo histórico, a existência desse ser, desse indivíduo que nasceu, viveu no primeiro século e morreu, não existem dúvidas a respeito da existência dele. Agora, sua divindade, que é o que mais importa, é absolutamente questionável. Absolutamente questionável. E eu preciso ter fé. Do ponto de vista científico, é plenamente questionável. Que ele não era, né? É um questionamento para dizer que ele não era. Que ele não era. Como criação, etc. Como criação existiu, etc. Uma vez, vai explicar cientificamente a criação. Um amigo meu falou que uma vez numa dessas excursões aí para Jerusalém, né? Mas tem gente que tenta. Eu vou entregar o cara, mas uma dessas excursões aí para Jerusalém falou que os caras estavam lá, o guia estava falando lá sobre um local onde era um cemitério e tal, e que depois tiveram outras, construíram uma cidade em cima, e parará, lá o guia vai construindo uma coisa por cima da outra e por debaixo vai ficando o que é antigo, né? Cara, então provavelmente quando Cristo ressuscitou foi aqui que ressuscitaram também, pode ter ressuscitado daqui alguém e tal. E aí a guia falou assim, é verdade, né? Tudo bem. Até aí continuou falando. Aí daqui a pouco o cara voltou novamente com o negócio. Mas como que ressuscitou? Ela olhou pra ele e falou assim, mas ele ressuscitou? E continuou falando. Então, quer dizer, não tem como provar, enfim. A gente não tem. É ilógico provar. Cientificamente. É ilógico. Agora, um Deus que eu sou capaz. Um Deus que cabe na minha racionalidade, ele na verdade não é Deus, sou eu. Lógico. Um Deus que eu criei. Um Deus provável, aferível, ele na verdade ele é muito mais humano do ponto de vista, não do ponto de vista da encarnação, Jesus. Ele é racional, ele é da minha cabeça. E assim, tem uma parada que ele gosta da música que eu gosto. Gosta da música que eu gosto, exatamente. Ele fala aquilo que eu... Ele é muito parecido comigo. E aí... Porque eu busco ser parecido com ele. Tem uma troca bonita. Uma capacidade de ascensão, né? Sim. E eu fico preocupado, cara. Por quê? Porque dentro dos nossos ajuntamentos religiosos, nós temos estabelecido método... Olha só que doideira, hein? Olha que loucura. Nós temos estabelecido método, né? Para alcançar... Olha só que loucura. Para alcançar os pós-modernos. Entendeu? Para alcançar os pós-modernos dentro de uma racionalidade moderna. Certo. Ok? Que vamos segmentar, vamos entender quem é o nosso público. Vamos acender umas velas, vamos apagar a luz, vamos fazer um negócio bem gostoso. Vamos segmentar a pregação. Vamos segmentar o máximo possível a pregação com os especialistas, mas ao mesmo tempo ela está centralizada na figura do líder, que é altamente moderno. Né? Exatamente. Do líder, do cara que conduz, do cara que é o cabeça de todas as coisas. Né? Passa por ele a experiência, tudo passa por ele. A fala do líder nunca pode ser relativizada. Sim. Nunca pode ser relativizada. Cara, e aí, cara, isso aí dá pano pra manga, porque eu não consigo imaginar, eu tenho uma dificuldade grande de imaginar hoje uma vida religiosa, assim, eu tenho uma dificuldade de ver isso acontecer, por exemplo, dentro da nossa igreja, ou até em outras denominações também de uma maneira geral, uma vida religiosa que esteja desligada desse tótem e desse tabu, no centro da aferição de todas as coisas, entendeu? Quer dizer, o camarada, tudo passa por ele, tudo tá nele.
né? Eu acho que uma das coisas que a gente tinha que deixar... A ideia de autoridade religiosa é um negócio ainda difícil da gente superar. Sem dúvida, isso é um problema claro. Eu acho que uma das coisas que a gente tinha que deixar claro aqui também é que, obviamente, a pós-modernidade é pintada como uma besta de 7 cabeças aí que deve ser dominada, atacada, combatida, né? Mas se você notar todo o patamar histórico que a gente está tentando elucidar aqui dentro do programa, desde o anterior e dentro desse, é da oportunidade que a pós-modernidade apresenta, né? De diálogo. De diálogo, sendo, no final das contas, se as grandes autoridades, religiões e discursos falharam, certo? Se não existe autoridade acima do que eu acho melhor para mim, qualquer tipo de fonte de informação se torna válida para consideração do ser humano, incluindo Bíblia. A ciência não se torna mais o único filtro pela qual a realidade é explicada, mas eu tenho a oportunidade de falar sobre Cristo, histórico ou não, e de existir sentido para a pessoa dentro daquilo ali, independente se existem provas ou não provas, porque já viram que todas as outras coisas falharam. Inclusive, então a pós-modernidade, em vez de ser combatida, certo? Deveria ser vista como um baita de uma oportunidade. Entendida, né? Ninguém imaginava no século XIX. No século XIX, o que se imaginava? Cara, a religião é um negócio que vai desaparecer. Vai sumir. Ok? Estão falando que o livro vai sumir há 20 anos, já não some. O que vai sumir? Livros. O livro. É verdade. Religião vai sumir, vai desaparecer. A tendência natural é desaparecer. Aí o CD também, daí volta o disco. Aí tem a revolução bolchevique de 17. E aí você mais tarde tem o Estado stalinista, que é um Estado ateu. Tem o maoísmo lá na China. Cara, isso deu uma confusão do caramba, entendeu? Morreu gente pra caramba. Não foi um Estado... A ideia de que a religião desumanizaria as relações do indivíduo com o outro indivíduo. Desumaniza tudo. Mas o Estado desumaniza tudo. E aí, olha só que negócio maluco, né? Em tons religiosos, né? Nós tivemos... Estamos vivendo um tempo de reencantamento, né? De remagificação. Né? O imaginário está sendo recriado. Exatamente. Alta religiosidade. Que é uma busca de novo a essa coisa de, cara, peraí, sociedade, a negação total de todo e qualquer valor religioso, a negação total de espiritualidade, né? Fala-se inclusive em espiritualidade como uma das dimensões da natureza humana hoje. Já estão falando isso. Então, assim, a gente vê uma tentativa de retorno e de busca disso, que é uma frustração com um projeto que falou que entregar isso. Só que é interessante como ela vem repaginada, né? Que agora é assim, é o indivíduo, né? Então... eu queria falar sobre isso depois. Desculpa, só dando um início, então, né? A religião e o indivíduo, né? Então você procura a religião que te agrada melhor, ou você vai aqui nesse dia, vai ali naquele outro dia, que você está desse outro dia diferente, né? E todas as religiões, ou a sua experiência... Eu gosto de Jesus e não da igreja? Ou a sua experiência vira uma experiência, usando lá o Lipovetsky, que ele fala lá da leveza, né? Da sociedade, fala, é uma experiência religiosa light. Porque tudo é leve agora nessa sociedade hoje. Então, você tem que ter um corpo leve, você tem que ter uma mente leve, você tem que ter uma experiência religiosa leve. E isso envolve essa individualidade da sua experiência. Então eu vou e etc. Eu procuro onde me agrada melhor, etc. E o aspecto coletivo da religião acaba sofrendo bastante, né? Que é essencial do ponto de vista bíblico. E acontece uma coisa... Sociedade de vou deixar você falar agora sobre a questão do indivíduo. Leves. E acontece uma coisa, e isso que você está falando é na mosca, é certinho, mas acontece uma ironia curiosa. Todas as vezes que a gente fala disso, existe um pensamento ultraconservador que diz assim, então tá vendo, todas as tentativas da igreja ou das comunidades religiosas de se adequarem, por exemplo, a fenômenos históricos sociais e estabelecer diálogo com pessoas em lugares sociais diferentes, por exemplo, que é essa coisa de segmentar o público e tal, sei lá, é visto com grande moralismo também, porque as pessoas vão dizer assim, a ideia de comunidade se esvaiu e tal, sei lá. Então esses novos projetos, na verdade, tá ultrajando o sentido original de igreja, que é a igreja para todo mundo e tal, sei lá. E deixa-se de perceber também que dentro do período em que nós vivemos, é muito complicado você colocar, às vezes, públicos absolutamente distintos dentro do mesmo lugar, porque a incapacidade do homem de convivência. De lidar com o peso. Sim. Exatamente. Em vez da leveza. O Lipovetsky, que o Lucas citou, né, tem um livro que eu gosto bastante, chama Felicidade Paradoxal, e ele traz essa evolução do pensamento numa terminologia bem concreta para quem está ouvindo, vendo, etc. e tal. Ele vai falar sobre a questão do mercado, né, de como a questão do consumo. Então ele não chama de pós-moderno, ele chama de sociedade do hiperconsumo.
Então ele começa a hipermoderno até, né? Mas aqui ele fala hiperconsumo, Lucas. Mas beleza. Não é que no livro da leveza, esse que eu tô comentando. O que está acontecendo entre vocês? Vocês estão tristes. O que tem montado nesse papel? Ele vai colocar aqui na primeira fase, né, dessa mudança, ele vai colocar em 3 fases essa mudança no consumo, como o consumo vai se dar. Então, o consumo, primeira fase lá em 1880 até a Segunda Guerra, colocar como a questão de você melhorar as técnicas de fabricação. Então, um carro que demorava para ser fabricado em 12 horas e 28 minutos em 1910 vai passar a ser fabricado em 1 hora e 33 minutos em 1914, né, um carro da Ford. Então, são os especialistas nas fábricas, vão produzir mais, por isso você vai vender mais a preços menores. Então, você vai ter uma democratização do acesso, as pessoas vão ter acesso às coisas e isso vai ser maravilhoso e etc e tal. E nessa segunda fase, 1950 até 1970, segundo ele, né, essas divisões são sempre difíceis, né? Sim, sim. Então você vai ter, os salários vão aumentar, os empregos vão ser abundantes, porque está todo mundo trabalhando, tem um crescimento e tal, e o consumo passa a ser o consumo de massa. Você vai padronizar tudo para vender tudo para todo mundo, então surgem os alimentos enlatados e tal. Primeiro círculo. É o American Way of Life, né? O famoso American Way of Trabalha, Life. consome, trabalha, consome. Surgem os supermercados, hipermercados, todo mundo tem casa, todo mundo tem geladeira, todo mundo tem fogão e tal. Os produtos, eles têm uma larga escala e as atividades de consumo também vão ser completamente gigantescas. O mercado quer comprar, tem crédito, começa as vias de crédito e tal, para todo mundo poder comprar. E é uma busca pelo consumo exacerbada. Mas agora não é só o consumo, é uma experiência de consumir. Então os supermercados, os shoppings, né, vão começar a ter uma experiência prazerosa ligado ao consumir, que é o consumir bastante. E aí você tem a propaganda que passa a mudar. Você não vende por uma necessidade mais, porque como você produz muito, você tem que viver criando a necessidade do cara consumir. Não né? podemos existir sem criar necessidade. A roda não pode parar de girar. Então, porque os caras estão produzindo. Os caras estão produzindo. E então, é massificado. É massificado. Então, o produto vai ser o mesmo para todo mundo, mas a experiência de ir comprar vai ser diferente. Cria-se uma demanda. Exatamente. Aí você chega nessa terceira fase, que segundo ele é de 1970 para frente, em que você tem uma mudança muito importante, que é a questão da identidade. Aí entra naquela questão que você começou a falar do indivíduo. Ou seja, não é mais a experiência do comprar, não é mais só o comprar, mas é criar uma identidade com que se compra. Né? Então, não é a universalização, né? Agora é o indivíduo. É a individualização do processo. Então o que eu faço? Eu foco um indivíduo e ao focar esse indivíduo eu crio um conceito para ele. Só que o conceito dele vai ser o conceito dos iguais a ele. Então eu individualizo o processo de consumo para coletivizar o consumo. Então, dentro de um nicho. Dentro de um nicho. Que é basicamente a razão do porquê hoje em dia os celulares estão caminhando nessas redes sociais para coletar a informação da galera. Exatamente. E aí o cara compra uma coisa e se sente único, quando na verdade o mundo inteiro tem o que ele tem. Ou que a ideia do único é universal, né? De que eu sou único como o outro cara é único. Então, mesmo essa crítica... Que foi a razão do que você rapou sua barba, falando isso. Mesmo essa crítica que se faz, que agora você tem a questão do indivíduo e não do coletivo, é uma crítica vazia no fundo. Porque na verdade você continua tendo coletividade, mas não é a coletividade individualizada. Não é a coletividade de diversidade, é a coletividade de unicidade. É a individualização coletiva. Exatamente. Então você passa a ter indivíduos que vão se conectar pelas suas identidades. Ok? A experiência, ela não é mais individual, ela é coletiva. Só que por ser individual. Porque o desejo é individual. Ou seja, a identidade sua, então você usa Mac. Se você usar Mac, você vai curtir de pessoas que usam Mac. Porque vocês vão ter coisas afins. Então o Mac ele vai focar em você para vender para as pessoas que são como você. Grupos, né? Então a sociedade que a gente vive, esse hiperconsumo, tem exatamente ligação com esse foco no indivíduo, nas necessidades do indivíduo para coletivizar isso. E aí você se une, que foi o que você começou a falar, Valente. Você se une com as pessoas que são como você. E não mais com qualquer pessoa. Né? Então, essa é uma que todo mundo cita, né, nos trabalhos e tal. Só aqueles que têm o seu perfil. Só aqueles que têm o seu perfil, né? Você tem a propaganda da Coca-Cola, né? Essa é uma coisa que todo mundo cita, né? Como é que é a propaganda da Coca-Cola? É um cara no deserto, andando, não sei o que lá, tal. Ele vê uma máquina de Coca-Cola, ele pega, a Coca-Cola tá suada, ele toma, tal. A Coca-Cola mata a sede. Tá, então é um desejo que você tem de tomar uma Coca para matar a sua sede. E agora a propaganda da Coca-Cola é um cara no metrô, todo maneiro e tal, aqueles desenhozinhos, né, os bonequinhos.
e ele conversando com outro cara e tal, batendo papo, não sei o que lá, porque a Coca-Cola agora não é mais só matar a sede, a Coca-Cola é uma identidade. Você é o cara alternativo dentro do metrô que conversa com os outros caras, etc e tal. Que vive nos grandes centros urbanos. No final você é todo mundo diferente no seu contexto, mas o importante é tomando Coca-Cola. Que vive nos grandes centros urbanos e tem mente secularizada. Ou seja, o evangelho virou Coca-Cola. Exatamente. É aí que a gente tem que chegar. Qual é a questão da religião hoje e do estudo do texto? Vamos terminar com isso então nos últimos minutos. Agora, como é que a religião enfrenta esse dilema social? Não é que ela enfrenta, é como ela é. Certo. A gente tem que primeiro ver como ela é para entender como enfrentar. Então, como é que a religião é por causa disso? Não enfrenta, não diz no negativo. Eu disse como é que a gente vive num contexto A gente desse. vive num contexto em que a religião entende essa que já é difícil, por natureza. Ela entende e está dentro disso. Então, como é que eu vou fazer para estudar a Bíblia? Como é que eu vou fazer para ter a minha igreja? Né? Para ter a minha experiência religiosa? Vai ser o ajuntamento dos iguais e vai ser a negação do diferente. Então, quando você tem essa experiência religiosa, que a gente fala, não, nós somos, né, é uma crítica mesmo, a gente critica a pós-modernidade, só que quando a gente olha para a nossa experiência religiosa, para os nossos ajuntamentos religiosos, são ajuntamentos de iguais. E o diferente, como ele é tratado nos nossos ajuntamentos de iguais? Ele é tratado como estranho, como um par, ele tem que ser excluído. Não é nem reconhecido. Não é nem reconhecido. Por quê? Porque eu me ajunto com os iguais. Então eu tenho um retorno. Dentro da religião, eu tenho um retorno da exclusividade e não da inclusividade. Que é o oposto do que Jesus coloca no cristianismo. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que você tem essa crítica à pós-modernidade, que a verdade é relativa, você tem a reprodução de um modelo... Ela é absoluta dentro dos grupos de indivíduos que se identificam com você e exclui as outras verdades. Então, é um processo... Relativiza os outros. Relativiza os outros e absolutiza você e os seus indivíduos. Então, como é que a igreja fica? A igreja fica, nós temos que ter uma linha muito clara, nós temos que ter uma interpretação unicamente correta, nós temos que ter não sei o que lá. E tudo fora disso é... E quando aparece um gay pegado numa cruz num evento de gay... Aí você rechaça. Eu quero ser entendido, mas eu não quero entender. Okay? Eu quero que a minha individualidade, a minha identidade sejam respeitadas, mas eu não respeito a identidade do a minha outro. História, né? Entendeu? Então tudo isso daí faz parte desse movimento, entre aspas, pós-moderno, né? No final a gente cai dentro daquilo que a gente achou que estava combatendo. No final a gente pensa estar combatendo algo que nós somos, né? Passamos 2 minutos já, mas vamos concluir. Vamos concluir. Não, tá ótimo. Não, concluir. Não, vamos ser anticlimáticos. Não, é isso aí. Lucas, então esse é o programa Terceira Margem do Rio em Revista. Até o próximo. Um abraço.